Olá, seja bem-vindo ao WMcast, o podcast da Escola de Atores Wolf Maia. Eu sou o Dan Rossetto. Lembrando que toda semana tem um programa novo no ar e você pode ver, rever, ver de novo, rever, ouvir, fazendo o que você tiver que fazer para não perder nenhum conteúdo. Esse podcast tá nas plataformas digitais, se eu fosse você eu não perdia. Hoje o papo será com Kleber Montanheiro. Ele é ator, diretor, cenógrafo, bailarino, iluminador. Vai me desenterrar mais alguma coisa que ele já fez aqui, eu tenho certeza, nesse bate-papo. E a gente vai falar sobre o artista híbrido. Eu gosto desse termo, né? É um termo moderno. E tudo o que ele compreende. Se eu fosse você, eu não perdia, porque o papo vai render. Ô Kleber, primeiro eu queria agradecer você ter vindo aqui bater esse papo. Colocaram a gente nesse cenário incrível. Acho que você deve saber por quê, né? Deve imaginar por quê. Tem tanta coisa aqui que você se identifica. E eu queria começar a te perguntar, eu queria que você voltasse lá atrás e por que você escolheu o teatro, né? Onde é que você bateu na portinha e falou, aqui que eu quero entrar? Tá. Eu venho de uma família de artistas, né? Então, o meu pai, ele era músico e tinha uma orquestra nos anos 60, né? Então, ele, depois, com a entrada dos anos 70, que a febre virou os grupos de baile, né? Não mais as orquestras, ele também remodelou essa ideia. Ele tinha um grupo de baile, chamava Grupo Charme. Olha. Charme só com um M mudo. E a tua casa Charme. devia, porque a casa do artista é a extensão do campo de trabalho, né? Uhum. E imagino como é que devia ser isso. Sim, eu lembro que a gente tinha... minha avó morava na Zona Norte e aí toda a família morava meio por ali. A gente morou ali também, uma época. E às vezes eu ficava de olho, chegavam uns caminhões que iam subindo os materiais, né? Mesas de luz, mesas de som, retornos, ia subindo, carregando para ir pros bailes ou pros shows lá, enfim. E minha mãe era pintora, né? Então tinha esses dois lados. E tá aí, gente, a explicação. Não tem, vai fazer o quê? Você queria que a pessoa fosse o quê, né? Quando ela crescesse. E ela você dava aula de pintura, então... E você sempre acompanhava tinha isso? eu acompanhei isso durante toda a minha infância, né? Porque era minha mãe pintando quadros, coisas, dando aula de pintura para várias alunas. Meu pai fazendo esses shows, esses bailes. Ele fazia baile de carnaval também. Então, chegou uma época que eu tinha... quando eu já tinha, sei lá, uns 8, 9 anos, eu pedia para ir, então eu acompanhava. E eu ficava na coxia sentado, olhando o baile acontecendo. Para mim era um grande show, né? Que devia ser um bailezinho, né? Na verdade, devia ser uma meia dúzia de músicos. Mas aquilo, na visão de uma criança, momento, é um mundo, né? Exatamente. E eu lembro que tinha umas cantoras que elas tinham os pedestais, né? Então elas iam pra frente. Então eu lembro que elas cantavam assim, isso é muito forte na minha cabeça, que elas vinham, que uma das músicas de sucesso, assim, que era sucesso na época, que elas cantavam: agora chegou a vez, vou cantar Mulher Brasileira em primeiro lugar. E eu achava aquilo incrível, né? Então eu acompanhava, pedia pra ir. E aquilo acho que já foi trazendo uma referência, claro, porque você está falando aí de pintura, está falando de música, de som. E aí você contando essa coisa você falou da banda Charme, você foi falando do seu pai, da sua mãe, já vem para mim o teatro de revista, que é um lugar onde você fincou o pé com muita força, né? Eu costumo dizer que você é até uma espécie de defensor desse gênero hoje. É isso mesmo? Me corrige se eu estiver errado. Eu gosto muito. Eu tive contato com o teatro de revista muito depois, né? Já aí na escola de teatro. Mas eu tinha muito próxima a coisa da música brasileira, né? Por causa do meu pai, por causa dessas bandas e tal que ele teve. Então, e sempre música popular brasileira, né? E o samba, principalmente, né? Sempre estava muito presente nesses bailes que eles faziam, né? Então, eu tinha essa referência muito forte e eu conhecia as músicas, né? Então, quando eu conheci o teatro de revista, eu comecei... Na verdade, foi através de um processo que eu fiz na escola sobre a comédia dell'arte, que aí vão para as feiras de Paris. Você né? fala da escola, que escola que é?
Quando eu fiz a escola de teatro. Né? Mas você lembra onde é? Porque eu acho legal, né? Como tem muito aluno, muito estudante de teatro, de arte que vai acompanhar o podcast, é legal. É interessante saber a referência, né? Qual o caminho que a pessoa tomou, assim, porque isso vai guiando também as pessoas que estão querendo se informar de alguma forma. Eu sou cria da Célia Helena, né? Quando ela era viva, eu tive aula com ela, né? Gente, então... este homem imita a Miriam Muniz. Se der tempo eu vou pedir. Só pra vocês ficarem aí até o final. Célia Helena, Miriam Muniz, ele é do Balacobaco. Ele já ficou perto de gente ali. Você trabalhou num show da Elis também ou não? Estou enganado? Não, esse eu era não. criança. Ó, já tô misturando as bolas, mas esse aqui tem bagagem, tem bagagem. Eu era criança. Não, é que eu trabalhei com a Miriam Muniz, que dirigiu o show da Elis, o Falso Brilhante. Então, foi o meu primeiro contato com o teatro, antes da escola, foi com a Miriam. Né? E aí, assim, eu li um livro que era o da Regina Echeverria, O Furacão Elis, e aí eu falei, bom, eu quero aprender com essa mulher, né? Essa mulher, eu vi lá que era Miriam Muniz. E aí ela vinha ela fundou o Macunaíma, né? E ela dava uns cursos livres. Foi ali o Silvio Zilber, né? Que fundaram o Macunaíma. Isso. E aí ela dava uns cursos livres num lugar ali na Bela Sintra, Espaço Viver chamava, nem existe mais. E aí eu fui para lá e fui fazer um curso com ela. E aí ela acabou formando um pequeno grupo que ficou um ano inteiro trabalhando, e depois a gente fez um espetáculo no Centro Cultural São Paulo. Foi a primeira vez que eu subi no palco, assim, né, fora das coisas de escola, da escola que eu digo colegial, assim. A primeira vez que eu subi no palco dirigido, assim, foi pelas mãos da Miriam. E eu era novinho, que lindo, sei lá, hein? 17, primeira experiência do currículo profissional, pá! Ele carimba Miriam Muniz. E era um grupo maravilhoso, porque era eu, Domingos Montanher, Muriel Batalon, a Cris, que hoje ela ainda dá aula de teatro, se eu não me engano, tinha a Cristina, não, a Cris, tinha uma outra menina que agora esqueci o nome, que é cantora agora ainda. Então, assim, era um grupo muito legal, né? Zé Badalfarra, era tudo desse grupo aí. E aí a gente... Aí eu dividia papel com o Domingos Montanher, igualzinho, né? Mas aí no começo a gente vai só embarcando, né? E a Miriam falava, não, vocês dois faziam o mesmo papel. A Miriam falava como? Agora ele já vai imitar A Miriam falava como? Ô Kleber, faz lá agora no lugar do Domingos pra ver se é bom. Aí lá eu ia. Ele ainda vai fazer a Miriam ainda, eu tenho certeza. E aí foi isso. Depois fui estudar, e aí estudei com a Célia, e tive professores muito incríveis, assim, Renato Borges, Silnei Siqueira. Então a minha formação ela foi muito, muito legal nesse sentido. E aí eu tive uma formação muito polivalente, assim, porque eu tive a sorte de pegar muitos gêneros e estilos diferentes, né, na escola. E eu tive contato com a comédia dell'arte num certo momento. E aí a comédia dell'arte, depois de quando ela vai para as feiras de Paris, quando ela vai para a França, né, sai da Itália, chega na França e vai para as feiras de Paris, ela começa a virar o teatro de revista, né? Assim, claro, bem resumidamente, senão eu ficaria aqui horas falando, mas ela vai se transformando. E aí que eu descobri o teatro de revista. Só que aí foi uma identificação muito imediata, porque tem a questão da música brasileira, né, de toda uma cultura do início do século XX, principalmente, né? Na verdade a revista ela começa em 1859 no Brasil. Mas o grande boom dela ali, que eu chamo de segundo período, é no começo do século XX, né? Perto dos anos 20, 30, né? Para mim é um grande momento. E ela vai até 64, né? Até o meio da década de 60. Então, aí eu conheço a revista brasileira e me apaixono por ela, né? E começo a entender essa junção da música, e principalmente a música brasileira, com o teatro, né? E isso começa a me interessar muito. Então, esse foi o jeito que eu cheguei na revista. E quando é que você estreia, tem essa história da Miriam, que você estreou como ator, dividindo o papel com Domingos Montanher, e aí quando é que começa, né? Eu sempre digo, todo mundo que chega numa escola, ninguém chega para ser diretor ou ser... eu quero ser iluminador. A gente chega com foco de, vou ser ator, né? Eu quero subir no palco e quero realmente fazer um personagem, enfim, ser dirigido por alguém. Depois de um tempo isso vai abrindo, né? Você vai olhando para o lado assim, aproveitando um pouco as oportunidades. Pelo menos comigo foi assim.
Eu queria saber quando começa, né? Você estreia como ator e aí o que vem em seguida, assim? Bum, cai no teu colo. Na verdade, vou até voltar um pouquinho. Paralelo a isso que eu estava te contando, eu fiz teatro na escola, né? No colegial. Chamava colegial, agora não sei como chama. Na minha época também era colegial. Agora é médio, fundamental 1, médio, fundi 1, fundi 2, tem uma coisa assim. E aí eu comecei, no terceiro colegial, eu resolvi que eu ia fazer uma peça. E aí eu fui lá na diretora e falei, olha... você ia levantar o espetáculo, eu vou fazer, eu quero bancar... Eu sempre fui metido. Eu quero dirigir, quero fazer tudo. Eu sempre fui metido, eu já queria fazer tudo. Aí eu fui lá no colégio, na diretora, e falei, olha, nós vamos fazer uma peça aqui no pátio, porque não tinha teatro na escola, né? Ela falou, sei, mas como vai ser? Eu falei, a gente vai pôr um palco, vai pôr umas cadeiras e vamos fazer gratuito para as pessoas terem acesso à cultura. De todo mundo, qualquer um que quisesse entrar ia ver a peça. Não, para os alunos da escola. Para os alunos. Mas ó como é metido. Então, eles precisam ter acesso à cultura. Ótimo. Inclusive hoje, nós precisamos ter acesso à cultura e continuar consumindo. E aí, falou, tá bom. Aí escrevi uma peça ruim, né? Mas já começou escrevendo. Eu escrevi uma peça chamada O Último Blues. O título é bonito? E aí era... Mas ele ri, mas o título é bonito. É que eu lembro da cena do tenho que rir. E aí, a gente... Era uma história que era uma mistureba de Romeu e Julieta com Hair. Né? Então era assim, tinha um casal romântico, que ela era rica e o outro era pobre, que ele era marginal, ele estava à margem com os amigos dele, de uma sociedade, nananana. E aí eles se apaixonavam e não sei o quê. Então era uma história assim. Aí, bom, isso, vou encurtar, né, porque senão... isso estava no colegial. Quando eu saí do colegial, eu falei, vou fazer um grupo de teatro. Eu ainda não tinha ido para a escola. Aí eu comecei a fazer balé primeiro. Comecei a fazer balé clássico. Eu fui estudar balé clássico no Cisne Negro. E depois fiquei uns 3 anos lá. Depois eu prestei escola de bailados do Municipal. E aí passei e fiquei mais uns anos lá na escola de bailados. E, paralelamente, eu falei, agora eu vou fazer um grupo, que eu já fiz teatro nessa escola, já sei muita coisa, imagina, só uma maravilha. E aí, falei, vou fazer um grupo. Aí montei um grupo com umas amigas, uma que eu conheci, enfim. E aí a gente fez um grupo. Aí eu já escrevi a segunda peça, né? E aí escrevi, chamava Que Saudade, Elis. Que aí que eu tava lendo a Elis, e que fui atrás da Miriam Muniz depois, da Miriam Muniz, né? Foi aí, eu tava ali no Furacão Elis, falei, aí fiz a peça. E aí eu fui lá no Teatro Senarte, que era ali na 13 de maio, e falei, eu quero alugar para fazer minha peça. Aí ele falou, claro, por quanto tempo? Eu falei, quanto custa? Aí ele falou, eu falei, bom, uns 3 dias, mais que não vai dar. E aí eu fui numa sequência, assim, com esse grupo, né? Que era um grupo, era Mas você sempre gostou de juntar gente, amigos, então. Você sempre foi essa figura que juntava gente, né, para fazer. E aí vem o grupo, vem a própria companhia da revista, vem a revista na Praça Roosevelt, depois a revista, a companhia muda para a região ali da Santa Cecília, ali. Para quem não conhece, vale a pena pesquisar. O Kleber é diretor de uma companhia muito importante, a Companhia da Revista, que tem espetáculos incríveis. Eu já vi as montagens deles e realmente ele faz esse trabalho híbrido, né? E você coloca teus atores também para aprender tudo, né? Inclusive aqui na escola, a gente vai falar já sobre a nossa passagem aqui, né? O que a gente tem feito na Escola de Atores Wolf Maia. O Kleber é aquele que o ator tem que aprender a colar o sapato, a costurar um figurino, né? Porque é isso, a gente sempre pensou desse jeito, né? Esses grupos que eu tô falando, a gente fazia de tudo. Né? A gente não tinha dinheiro e nem sabia como eram, não entendia como eram os modos de produção e a gente ia fazendo, né? Então eu fui fazendo, a gente foi fazendo, aí fiz a outra peça, eu fiz umas 2 ou 3 ali com o grupo, aí eu fui chamado no SATED, porque eu recebi uma cartinha... Dizendo, o que você está fazendo? Você precisa se sindicalizar, se profissionalizar. Que chega uma hora tomei uma bronca. Então, mas aí quando isso acontece, é bom e ruim, né? Tem 2 lados, porque significa que você está aparecendo, estão te vendo ali de alguma forma. Deixa a gente ver o que ele está fazendo para ele poder se profissionalizar. Exatamente. Que é uma etapa importante também do trabalho, né? Quando deixa de ser brincadeira, que nunca foi, mas você fala, peraí, que caminho é esse? Por onde eu tenho que seguir? E aí você foi lá. Aí eu já tinha feito esse curso com a Miriam,
E aí eu fui lá e eles falaram, olha, você precisa tirar o DRT, você tem que ser profissional, se é isso que você quer fazer, tá? Me deram uma bronca lá. E eu falei, legal. Aí fui pra escola de teatro, né? Já fazia balé, aí fui pra escola de teatro, já tinha tido essa experiência com um grupo. E aí me formei. E aí quando eu me formei, imediatamente eu saí da escola e eu fui chamado para trabalhar na trupe de Atmosfera Nômade, que era liderado pela Cristiane Pauliquita e pela Tish Viana na época, né? As duas que dirigiam. A primeira peça foi uma rapsódia de personagens extravagantes que eles faziam. E aí eu fiquei meio de assistente da Quito na direção. E era uma junção da Máscara do Palhaço com a Comédia dell'arte, que eu tinha já tido contato na escola, inclusive com a Tish Viana, com a Soraya Said. Então, e aí eu já estava descobrindo a revista. Então foi muito legal, porque eu saí da escola e entrei num grupo. E aí eu comecei a entender a jornada do grupo profissional, né? Que até então era amador, até então eu estava tentando descobrir como fazia as coisas e tal. E aí, entendendo esse viés desse artista que fazia muitas coisas, pelo olhar já do teatro profissional, formado, com um grupo de atores super interessantes, com uma diretora muito bacana que estava despontando, né? A Rapsódia foi um sucesso em São Paulo, um trupe emergiu, assim, né? As pessoas falam, que peça é essa? Que grupo é esse? Então foi muito legal, muito importante. Depois eu acabei entrando como ator na Rapsódia para substituir um dos atores, e aí segui ainda com mais um espetáculo com eles. Um terceiro ainda que eles fizeram, eu fiquei mais na produção, porque eu já estava buscando essa ideia do teatro de revista e a minha pesquisa sobre ele, né? E foi quando eu fui fazer o Noel Rosa, que aí, para mim, foi o começo dessa ideia da revista e do ator e do artista que faz um pouco de tudo, sabe? E aí me parece que você foi sempre aproveitando as oportunidades nesse sentido, né? Não ficar só na frente à frente do ator ali, né? A figura que sobe no palco só para defender um personagem. Porque se você veste o ator, teu figurino tá ali contando história. O teu cenário também imagina, a luz, cada vez mais a gente descobre a importância desses elementos bem utilizados. E aí, figurino e cenografia. Você lembra qual foi o primeiro? Foi junto? Porque para quem não sabe, eu trabalhei com ele algumas vezes já, e ele às vezes ele faz o pacotão mesmo, assim. Ele é iluminador, figurinista, cenógrafo, imagino que deva ser uma loucura, ao mesmo tempo você consegue ter uma noção do todo. Quando é que foi que você começou a assinar? Então, acho que o teatro de grupo trouxe isso para mim, né? De começar a entender o que queria e muitas vezes meter a mão na massa e fazer. Paralelamente, eu comecei a trabalhar comecei a buscar, assim, eu era muito metido e muito interessado, assim, queria aprender coisas, né? Então eu já tinha me formado como ator, eu já estava tava fazendo assistência para Quito, né, durante um tempo. Aí comecei eu pedia para fazer assistência, então eu ia lá e falava, posso fazer sua assistência de direção, posso fazer assistência de figurino? Aí eu comecei a olhar para essas outras coisas também, e aí eu caí nas mãos do Gianni Ratto, que foi para mim um dos meus maiores mestres nesse sentido, porque ele era um homem que fazia cenário, figurino, era diretor, iluminava, né? Então, através da Goldman, Darela Goldman, ela me chamou para fazer um figurino para ela, que era uma formatura de escola também, e que o Gianni estava fazendo cenário, que ele era muito parceiro dela, ela estava muito próxima dele. Acabei conhecendo o Gianni, e aí eu fui meio que, a partir das mãos dele, ele me trouxe muito essa visão do cenógrafo, do figurinista. E aí eu trabalhei algumas vezes com ele, né, em vários espetáculos, alguns que a Ariela dirigiu, inclusive, com ele coordenando essa parte, né? E aí a primeira vez que eu assinei, inclusive, foi sob supervisão dele, né, que era um projeto que chamava de formação de público, e era supervisão dele, curadoria dele, e foi a primeira vez que eu assinei um figurino, né, com ele supervisionando. E o que você lembra do Gianni Ratto como professor, como mestre? Porque, infelizmente, né, a gente sabe que a vida ela tem esse prazo de validade, e os mestres estão
todos indo de alguma forma, né? E a gente vai ficando com uma referência aqui e ter tido a oportunidade da Miriam, que você já falou, e agora do Jani Hatt, você me contando, realmente eu te vejo nesse caminho. É muito claro a importância que ele tem um pouco na sua vida criativa, né? O que você lembra dele? Ele me ensinou muito. Assim, eu tive depois, eu fiz assistência depois pro Wagner Freire, fiz coisas pro Roberto Lage, fui aprendendo, né? Aprendi a fazer luz começando com o Gianni, depois com o Wagner Freire. Mas o Gianni me trouxe um lugar dessa comunhão das artes no palco, né? O figurino em função de um cenário, em função do próprio figurino, em função da luz, em função do cenário, em função do figurino. Então ele trouxe esse olhar completo para mim. E ele era muito generoso, ele era uma pessoa e muito muito dura no sentido de exigente, né? Ele era muito exigente, mas muito generoso. Então uma vez, para você entender, nesse projeto mesmo do formação de público, eu falei, olha, ele falou, o figurino tá pronto? Eu falei, tá. Ele falou, põe todo mundo, todos os atores, manda vestir todo mundo, era lá no Teatro João Caetano. Manda todo mundo vestir, põe todo mundo no palco enfileirado, um do lado do outro. E ele lá na plateia, com a bengalinha dele, assim, no meio da plateia. Aí chamei todos os atores, mandei vestir, coloquei todo mundo no palco, ele foi olhando e falou, senta aqui do meu lado. Aí sentei do lado dele, ele fez assim, foi olhando um por um. Ele falou, aquele vestido ali da Grace, era da Grace Janucas, joga fora. Aquele ali aquela menina ali, também, joga fora. O resto tá bom. Eu falei, Gianni, como joga fora? Vai estrear daqui 4 dias. 4 dias se faz muita coisa? Pode jogar fora. Não é assim que corta um vestido de época. Aí eu, tá bom. Aí mandou lá, pode começar o ensaio. Ele ia assistir o ensaio e tal, né? Aí ela começou o ensaio. E aí eu falei, aí depois ele me chamou e falou, amanhã na minha casa. Aí eu fui na casa dele, tava me esperando com chá, com bolo e com uns livros abertos, assim. Ele falou assim, agora senta aqui que eu vou te ensinar a cortar um vestido de época. E aí me explicou como devia ser o corte. Ele falou, você não pode dividir uma mulher no meio, no começo do século XX, final do século XIX, né? Você não pode dividir uma mulher no meio. O corte é assim, é na vertical, não na horizontal. Não tem uma saia cortada na horizontal, aqui com um recorte na cintura. É assim, todo na vertical. Então, ao mesmo tempo que ele fazia você jogar fora e fazer tudo de novo em 4 dias, ele sentava e te explicava. E fazia você entender e colaborava com esse seu crescimento artístico, né? E é uma passagem de bastão de alguma forma, né? Porque o conhecimento, quando a gente divide, a gente soma, né? E eu vejo você fazendo muito isso com jovens mesmo, com pessoas que você vai também entregando um pouco teu caminho, a tua estrada. Você tem alguns assistentes que acabam até virando, assinando, né, depois. Eu sinto que você tem um prazer nisso também, em ensinar as pessoas. Ah, eu adoro. Eu acho que... Eu nunca pensei que eu soubesse ensinar, né? Então, eu sempre tive essa coisa... Até que você vai lá e começa. Né? Eu falo assim, vem aqui, fica olhando. Aí na hora que eu vejo, eu tô ensinando, sabe? Mas é muito legal você conseguir tentar passar as informações trabalhando, sabe? Isso é muito legal, eu acho. E aí entender aqueles que querem ter olhares diferentes, né? Esse olhar híbrido, digamos assim, porque aí você abre um mundo de possibilidades. Que isso é importante, né? Você respeitar, inclusive, aquele artista que está ali, né? Entender o caminho dele e tentar criar um diálogo ali com aquela figura. Porque tudo fica diferente, né? Você sendo ator, você começa a aprender sobre luz, você começa a aprender sobre cenografia, você começa a ter um outro tipo de olhar e um outro tipo de projeção no palco, né? Quando você está no palco, você fica muito mais atento, você fica muito mais um ator 360 graus, né? Eu falo muito isso aqui na escola para os alunos. A gente tem que se olhar em cena, a gente tem que olhar para o todo. Eu procuro sempre dizer, aqui vai ter uma luz assim, porque eu quero um efeito tal, por causa disso, tentar fazer eles entenderem que existe um monte de gente em torno, né, fazendo cenário, figurino, luz, sonoplastia, trilha, enfim, existem profissionais no entorno
para fazer daquilo uma coisa única, né? Então, quanto mais você olhar para esse entorno, mais você vai se beneficiar, né? Vai se tornar um melhor artista, né? Na hora que você entra num ensaio de luz e você percebe que está fora da luz e você faz assim, quer dizer que você já sabe, né? E isso é mais legal, né? Então isso me dá um prazer enorme quando eu olho e falo, uau! E quando vem alguém que fala assim, traga uma proposta de figurino para o ensaio, para a gente ir ensaiando e tal. E aí você vem alguém com proposta e fala, olha, eu pensei nisso por causa disso. Aí você fala, então sabe que a experiência sentido, que é muito boa aqui na escola de atores Wolf Maia é justamente esse trabalho com os assistentes, porque geralmente você consegue explorar mesmo um pouco dos caminhos de cada um. Como eles não estão no palco como atores, eles acabam descobrindo alguns talentos que alguns já vêm de outras experiências com outros diretores aqui da escola, mas alguns caem ali e descobrem bons produtores, pessoas que vão entender de figurino. Isso é muito legal. Eu imagino que você tenha pedido, né, de dicas de pessoas querendo trabalhar contigo e o que você fala, né? Que dica que você daria para a pessoa começar por onde? Porque para eu ser ator é mais fácil, mas Kleber, eu quero ser um figurinista, o que eu faço? Eu leio bastante, eu vejo filmes de época, um cenógrafo, o que faz? Eu faço maquete, sei lá, tô falando realmente de leigo, como me colocando no campo, no ponto de vista de alguém que também quer aprender isso contigo. Eu acho que acho que aí são várias vias paralelas, né? Eu acho que tem sim que muita leitura, tem que ver muito filme, né? Entender de história da arte. Para ser cenógrafo figurinista, você tem que estudar a história da arte, você tem que entender os movimentos, tanto da moda quanto da própria história da arte, da pintura. Você tem que entender sobre isso, você tem que saber colocar numa linha do tempo, né? Esses movimentos que aconteceram. Então, eu acho que tem esse lugar que não acaba nunca, né? Não acaba nunca. E ao mesmo tempo tem que partir pro mãos à obra mesmo. Pra prática. Sabe? Pra prática. Tem que pedir para ser assistente, tem que ficar de olho. Então, muitas vezes aparece alguém, agora até, por exemplo, tem até uma aluna agora aqui do Wolf que não estudou comigo e de repente apareceu lá e falou, posso ficar aqui no teatro da revista? Porque eu quero acompanhar, eu quero aprender, eu quero saber o que faz. Eu falei, pode, tá lá, sabe? Então é isso, você tem que ter esse interesse. A única coisa que alguém vai fazer por você é você mesmo. Se alguém vai fazer alguma coisa por você, é você mesmo. Claro, depois você vai encontrar outras pessoas, como eu encontrei o Gianni, como eu encontrei vários outros profissionais com quem eu trabalhei, que vão reforçar essa ideia e vão te dar mais informações. Mas só vão te dar se você quiser. Ninguém vai te chamar e falar assim, vem aqui que eu vou te ensinar. Sim, não tem porquê, né? A coisa mais linda é você ver alguém interessado ali em trabalhar, em estar junto, em aprender. É muito gratificante. Uhum. Você passar o bastão de alguma forma, ainda mais do conhecimento, né? Sabe que eu tenho... Eu lembro, quer dizer, não lembro, mas eu lembro que a gente conversou isso algum dia, se eu estiver errado, você me corrija, que eu te conheço sem te conhecer ali... Mais ou menos em 1996, eu era um garoto, tinha acabado de entrar na escola de teatro também, no interior de São Paulo. Era assim, uma porta, puxava o R, teve aqui persistência também. E eu lembro que eu vim pra cá numa excursão, num projeto chamado Projeto Maomé, que até quem trouxe a gente foi o Emerson Mostaco, que hoje produz a Denise Weinberg, que produziu Os Fofos um bom tempo. Sim. Ele foi meu professor de teatro lá no interior, em Presidente Prudente, e o Mostaco criou um projeto chamado Projeto Maomé. Então assim, se a montanha não vai a Maomé, Maomé vai a montanha e vice-versa. Então ele reunia estudantes de teatro, fretava um ônibus, conseguia todos os apoios possíveis e imaginar. A gente vinha para cá, chegava na sexta e ficava vendo peça sexta, sábado e domingo e visitando o museu e ia embora recheado de loucura e informação. E eu assisti uma coisa que, se eu não me engano, você estava no elenco, que foi XPTO, O Pequeno Mago, no SESI. Eu fiquei enlouquecido pela linguagem do grupo, por toda aquela mágica que eu não imaginava que era possível acontecer num palco de teatro.
Queria que você me falasse, você passou pelo XPTO e que é um grupo importante, e aí olha que louco, eu te vejo ali fazendo teatro e a gente está aqui hoje batendo esse papo, e a gente tem muita história, já dirigi o Kleber, já trabalhei com ele, enfim, precisaria de outro podcast para a gente contar. Mas eu queria que você falasse desse espetáculo, dessa época, que mais você estava fazendo. Foi 96, 97. É que eu fiz 2 peças com o XPTO. O Oswaldo Gabriel é um gênio, né? Dessa ideia do artista híbrido, ele é um gênio. Ele desenha, ele escreve, ele dirige, ele faz figurino, faz cenário e com uma assinatura muito forte, que é muito a cara dele, né? E o XPTO estava num momento muito grandioso, assim, do histórico deles, né? Nesse momento, aí na década de 90. Então, eu fui pro Pequeno Mago, eles estavam fazendo o primeiro espetáculo no SESI deles, foi o Pequeno Mago, ali no SESI da Paulista, que era uma produção zona, e eu fui pro Pequeno Mago para substituir o Edinaldo Eiras, que o Edinaldo Eiras tinha quebrado o pé, e aí ele ficou fora do elenco um tempo, e eu fui para substituir ele. Aí eu fiz um tempo, o Pequeno Mago, só que eles já tinham fechado com o SESI um segundo espetáculo, né? Então o Pequeno Mago estava acabando, e já ia começar o ensaio do espetáculo seguinte, que era o Buster, o Enigma do Minotauro, que era em cima era uma brincadeira sobre o Buster Keaton num roteiro original lá do XPTO. Então, e aí eu fiquei para fazer o Buster. Então foi o Pequeno Mago e na sequência já a gente emendou no Buster. E foi incrível, assim, trabalhar com eles, porque era uma galera que tinha muito isso, tinha muita essa minha cara de vamos fazer, enquanto os atores do XPTO, era a Anne, o Vando, né, o Vanderlei Piras, o Sidney, eles tinham um ateliê de trabalho que eles ensaiavam, eles trabalhavam no ateliê durante o dia e à noite eles ensaiavam a peça. Então eles construíam os cenários, os figurinos, tudo, os objetos, os bonecos, e aquilo era incrível. Era lindo. E eu ficava de olho, eu grudei lá no ateliê também. E eu ia pro ateliê e ficava lá, passava o dia com eles, ajudando, queimando o dedo em pistola de cola quente e aprendendo a fazer com eles as coisas. E aí fiz as 2 temporadas. Fiz um pedacinho do Pequeno Mago, metade da temporada, um pouquinho menos. E aí a temporada inteira do Buster Keaton, que a gente ficou ali no SESI uns quase 3 anos, 2 anos e pouco, né? Emendando as 2 peças. E foi incrível, assim, porque eu tive um pouco esse lugar, essa visão, esse encontro com o Oswaldo e com os meninos do XPTO, trazia esse lugar, é isso que eu quero continuar fazendo essas coisas, né? Eu quero aprender essas outras coisas e fazer essas coisas, né? Então foi uma aula de estética, né, com o Oswaldo, assim, o XPTO era uma coisa linda, absurda. E eu assim, lembro que nesse final de semana, a gente foi pro Festival Internacional de Londrina, um ano depois. O projeto continuou ainda, algumas edições ali com o Mostaco à frente. Mas eu lembro que esse específico que eu vi, o XPTO, eu vi o Gabriel Vilela fazendo o Mambembe, que maravilhoso, no SESI também. Sim, eu vi junto. Bacantes do Zé Celso, Antunes, o Drácula e outros. Você imagina, eu tinha 16 anos, né? Como eu voltei pro interior, eu falei, eu não quero mais sair de São Paulo. E a culpa, em partes, é sua. Pra gente estar aqui hoje. Eu queria dar um salto agora e a gente conversar das nossas trajetórias até então aqui na Escola de Atores Wolf Maia. Você chegou antes que eu e eu queria que você contasse um pouco como é que você veio parar aqui, por intermédio de quem, e como é que é a tua experiência aqui, o que você encontra aqui de possibilidade. Eu vim parar aqui por causa do Marcelo Marcos Fonseca, né, que é diretor do Teatro do Incêndio, fundador e tal. E aí ele adora ensinar, né? Ensinar o ator a falar, a andar, a pensar. Eu já quero ensinar no todo, né? Eu já quero pôr em cena, já quero fazer a experiência de estar em cena aliado a muitas informações que vêm de todos os lados de vários profissionais, né? Uma coisa muito legal que quando eu cheguei, foi entender esse lugar, né, essa finalização da escola, aonde você
cria um espaço de troca com os alunos, que é um espaço de troca, na verdade, profissional. Então, sempre no primeiro dia de encontro, eu sempre falo, olha, isso não é mais uma aula, isso são encontros, é um diálogo artístico entre eu, que sou o diretor, e vocês que são atores, né? É a última experiência de vocês aqui dentro da escola. Então, ela vai ser, nós vamos pensar que é nesse sentido a experiência, é um diálogo artístico. E eu vou criar um espetáculo a partir de vocês, do que vocês pensam, do que vocês querem, mas a gente vai se tratar como ator e diretor. Então essa possibilidade foi muito legal. E você tem um palco equipado, você tem um acervo de figurinos, de cenário, de objetos, de coisas que você pode, uma produção disponível que E ele você tá pode falando assim, enlouquecer. você ter um palco e apontar, porque a gente está nesse momento embaixo da plateia do Teatro Nero Belo aqui. Foi montado um set super lindo aqui dentro do camarim, a gente está literalmente embaixo da plateia do teatro. Isso que você falou do módulo, para quem não conhece, a pedagogia da escola, tem módulos, e o módulo 6, que é o último, que é o módulo de montagem e formatura, não só em teatro, mas também em audiovisual, porque aqui anda em paralelo essas linguagens. O Kleber é diretor desse módulo de formatura e eu sou de um módulo anterior. Então, geralmente, a minha turma vai para você, né? E eu sinto isso que você falou, já não tem uma ruptura, assim. Eles chegam do M4, do módulo 4, com esse lugar, assim. Eles caem num novo modelo que é estranho, mas que também é disciplinador, porque muitos vêm com uma cabeça de escola. É uma escola, é uma formação, mas aqui eu vou fazer um espetáculo, eu vou pisar no palco. Eu sempre pergunto, e eu acho lindo quando eles falam, é a minha primeira experiência. É muito lindo, porque é transformador, né? Então, essa coisa de entender que aqui vocês são atores, e vão ter que se comportar como atores, porque isso também é um mercado de trabalho, eu acho que é uma chave que é muito importante virar neles. Sim. E ao mesmo tempo, já peguei várias turmas, né? Eu acho que eu tô na quinta, sei lá. Deve estar mais, porque você chegou antes que eu tô na sexta. Por aí, tô na quinta, sexta, sei lá. Não sei mais, que me perdi. Mas, e eu já peguei turmas bem diferentes, no sentido de que, por exemplo, a última que eu fiz, né, a penúltima antes da pandemia, que aliás eu formei eles no dia 14 de março de 2020. E tudo fechou no dia seguinte. No dia seguinte tudo fechou. Foi o último dia do espetáculo deles, que foi a formatura, a gente entregou o diploma para eles, no outro dia tudo fechou. E essa turma, por exemplo, foi incrível, porque eles toparam uma grande loucura, né? Eu trouxe um texto do Jérôme Savary, do começo da década de 70, quando ele fazia trabalho com um grupo dele na França, e que eles registravam como registro, então não era uma dramaturgia. A dramaturgia estava pronta ali na cena, porque muita coisa veio de improviso, e eles iam registrando para não perder só. Então a gente leu o texto, eles falaram, não entendemos nada. Eu falei, é isso que eu queria. Vocês querem fazer isso aí? Aí a gente vai, nós vamos junto, nós vamos entender junto, eu vou adaptar tudo e tal, a gente vai chegar em algum lugar. Eles falaram, vamos. Então eles deram um salto no escuro. Então é bem legal você ter essas turmas e essas possibilidades de trabalho, né? E essa, por exemplo, foi uma turma que foi lá para a revista. A gente falou, vamos fazer um ateliê de trabalho lá na revista. Eles iam em outros dias que não eram os dias de trabalho deles e construíam um cenário. Eles fizeram coqueiros, né, palmeiras, fizeram várias coisas, que era uma ilha deserta. Então fizeram vários elementos do cenário e construíram com as próprias mãos, aprendendo a fazer isso, aprendendo a pintar, aprendendo a fazer beiras de cabeça. Então, e a tua experiência como diretor, né, e como artista, na verdade, você sente isso quando você bate o olho na turma? Você tem aquele primeiro encontro, você fala, essa turma eu vou encaminhar dessa maneira, essa eu preciso... porque a tua experiência como educador também já é anterior a essa. E como é que você costuma costurar o trabalho com eles? Essa turma eu conheci porque é uma turma que foi a minha primeira aqui, a minha estreia. E era uma turma muito intensa, muito cheia de opinião, personalidade, gente que botava a mão na massa mesmo, não só bancava o discurso. E eles eram essa temperatura que eu amo. A gente vê o aluno que, no meio da passagem dele pela escola, se transforma no ator, ele já começa a sair dessa casca, morre de medo quando está acabando, porque
vem o mercado de trabalho e fala, o que eu vou fazer agora? Porque tá na escola também tem uma proteção, né? E como é que vai ser o mercado de trabalho? E aí eles vão pra vida e é lindo quando a gente vê eles indo, né? Sim, e é bem legal, assim, você perguntou, né, como que eu, quando eu chego, a minha proposta é sempre ler aquelas pessoas, sabe? Então eu vou perguntando, vou olhando, vou fazendo, vou dando umas coisas para ler, vou sentindo, porque eu acho que tem que partir também, apesar de ser, ter essa ideia de ser uma montagem para finalizar, eu acho que tem que ter, eles têm que aprender que o artista tem uma voz. Eles têm que saber o que eles querem dizer como artista. Então eu sempre procuro trazer deles a informação para chegar em alguma coisa, né? Chegar num texto, ou chegar numa ideia estética. Isso pra você precede o gênero, porque geralmente fica muito limitado. Eu quero uma comédia, eu quero um drama, eu quero um suspense. Pra você isso precede. Sim, precede. Eu sempre corto essa E ideia. alguns não sabem, né? Nunca nem foram questionados a isso. Eu acredito que tem muita gente que fala, oi, porque a gente sabe o que a gente quer dizer na rede social, em compartilhamento de informação, Sim. quando a gente se inflama e quer defender alguma causa específica e tal. Mas na arte, especificamente, isso deve dar peraí, uns 5 minutos aí, deixa eu pensar um pouco, porque é uma provocação boa. Porque eles chegam, eu quero fazer uma comédia, eu quero fazer um drama. Tá no gênero, né? Aí eu falo, gente, mas peraí, vocês querem falar, o que vocês querem dizer? Sobre o que vocês querem falar? Não importa se é comédia ou drama, mesmo porque existe tragicomédia, existe tragédia, existe tantas possibilidades. O drama, ele pode ser engraçado e pode ser triste, né? Existe o melodrama. Então, tem muitas possibilidades aí, né? Eu posso fazer uma peça que é engraçada e também é triste na mesma peça. Ela pode ser irônica, ela pode ser uma farsa, tem muita possibilidade. Mas o que eu quero dizer com com vocês isso? querem dizer? Aí eles dão uma recuada, assim? imagino, porque é uma pergunta realmente difícil, porque geralmente eles vêm preparados com textos, histórias e gêneros, coisas que eles querem fazer, mas não sobre o que eles querem dizer com isso. Então, por exemplo, nesse grupo, nessa turma aí que você estava falando, eles falaram, a gente já fez comédia agora, e agora a gente quer fazer outra coisa. Aí no fim a gente fez de novo uma comédia. Uma comédia. Mas era assim, era irônico, era trágico, tinha de tudo ali, era um varieté, na verdade. Era um espetáculo de variedades, né? Porque o Jérôme Savary traz isso, né? Do grupo dele, desse grupo francês dele. Então, tava tudo ali. Então, foi buscar o que eles queriam dizer. Esse grupo que eu tô agora, por exemplo, essa turma que eu tô agora, que vai se formar, a gente tentou entender, né? Tentei entender o que elas queriam dizer. E no fim, né? Porque elas queriam falar sobre uma coisa que não era nada. Elas não queriam falar sobre nada. Elas queriam fazer alguma coisa parecido com tal coisa. Sabe assim? Quero fazer uma coisa parecida com tal coisa. Você fala, não, o que você quer dizer? No fim, a gente chegou no Matei Wisniewski. E no fim, estamos fazendo o corpo da mulher como um campo de batalha. Ou seja, a gente está num lugar... E são só meninas. Né? Um grupo só de mulheres. Então, eu achei lindo elas chegarem nisso. Que é uma turma que eu também conheci, que eu também dei aula antes. Você fez a Hora da Estrela. Eu fiz Clarice com elas. E foi lindo elas chegarem nesse lugar, né? De defesa da voz feminina. Então... E são meninas, né? São muito jovens. Então também é bonito você incuti-las nesse caminho, assim, desse empoderamento artístico que precede qualquer outro. Porque isso que é bonito. Você falou várias vezes, né? Você usou a palavra assim, olha como era metido. E você falou uma coisa que virou para mim um mantra há alguns anos. Você falou, eu li sobre a Miriam no livro da Elise, eu fui e aí caí no Jane Rato. Aí quando você se deu conta, você falou, eu quero estar perto dos melhores. E acho que isso é algo que a gente tem que perseguir, Kleber, porque não adianta, é aí que você vai testar e atestar a sua incapacidade, a sua falha, a sua ignorância, o que é ótimo, porque faz com que a gente cresça. Né? Então eu acho bonito quando você coloca na cabeça dos atores, dentro de uma escola, o que eu quero dizer com isso? Porque senão vira só um resultado estético, né? Sim. Mas é isso, para mim o teatro ele é isso, né? Ele é a defesa de um pensamento, né? Ele vai trazer uma reflexão, ele vai trazer um diálogo entre você e os artistas que estão no mesmo espetáculo,
não só no palco, né, na equipe também, com a plateia, né? Ele vem para provocar, ele vem para provocar você e para te tirar de lugares confortáveis, né? Eu acho que faz parte do teatro isso, né? Faz parte da arte, na verdade. Mas como estamos falando mais da atuação, enfim, das artes do palco, eu acho que faz parte, assim. Eu acho que a gente tem que fazer eles entenderem que agora a gente tem uma coisa muito perigosa, que é essa coisa de não sei o que, oi gente, tô aqui, nananana, porque isso não é nada. Isso veio, do jeito que veio, vai, né? Só vai ficar aquilo que tiver opinião, aquilo que tiver algo a dizer, né? Isso é importante, né? Isso é só um complemento, né? É ótimo, eu acho que a pandemia trouxe uma coisa ótima, né? Não trouxe nada bom, mas a única coisa ótima que eu acho que existiu durante esse processo de pandemia foi que as pessoas começaram a aprender a fazer outras coisas, né? Então, muita gente agora sabe editar vídeo, muita gente sabe... Então, isso é ótimo. E isso tem que pôr em função a seu favor, né? Então, foi bom, você leu mais, ótimo. Você ouviu mais música, ótimo. Então, agora coloque isso a seu favor e comece a pensar a partir dessas informações que você teve, né? E você falar de pandemia, que é um assunto que vai ficar um tempo ainda aí, né? Tá na história, a gente passou por algo que foi... Ainda a gente está em processo de, né? Mas eu lembro, por exemplo, o que eu senti dos atores, dos alunos, eu senti um comportamento muito mais disciplinado. Porque eu fiquei no online esse tempo todo, eu não parei aqui na escola, fizemos montagem online, eu fui. Aí eu comecei a reencontrar os alunos aqui, a gente está agora, já retornou, mas a gente está em processo agora, você vai ter a montagem da tua turma, eu já fiz, e a gente está vindo. Mas o que eu senti quando eu encontrei eles a primeira vez? Que como não podia, que é uma coisa deliciosa da arte, mas do teatro, é abraçar, aí você deita no colo, você vai chorar as pitangas no colo do colega, aí você vai no cantinho ali, não podia, né? Não podia ter essa troca, canalizou para um outro lugar. Então, assim, eu tinha que manter um distanciamento, mas eu tinha que estar muito mais focado para que esse distanciamento físico não provocasse outras coisas, né? Então eu senti a turma muito mais presente. Até porque tem que se cuidar, tem que ficar atento a protocolos e tal. Então, você falar, o que a pandemia trouxe de positivo, eu acho que o retorno dos atores aos processos criativos presenciais melhorou muito, assim, a capacidade, o silêncio, a gente aproveita, porque a gente sabe que a gente tem aquele tempo. Então, se são aquelas horas, eu vou aproveitar e focar aquele período ali. Então, eu senti isso de forma muito positiva. E é isso, as pessoas começaram a fazer outras coisas, né? Começaram a abrir as gavetinhas dos desejos e dos sonhos e deixar de projetar e começaram a executar, que é o que você fala. Que lá atrás você falou, que dica que você daria para uma pessoa que quer fazer figurino, quer estudar? Estuda, lê, veja bons filmes, veja espetáculos, vá em exposição, vê o que você puder. Hoje, o YouTube tá aí, a gente consegue entrar em museu, né? Sim. A hora que a gente quiser, você digita lá, Museu do Louvre, tem passeio de 4 horas com câmera ali. Então você consegue ver lugares que você nunca imaginou da sua casa, mas também bote a mão na massa. Porque tem uma coisa que eu queria conversar com você, no tempo que a gente tem, que é a questão, Kleber, nesses 10 minutinhos finais, eu queria falar com você sobre a crítica, né? A autocrítica, o medo da crítica, não só depois que a gente está assinando trabalhos profissionais, mas dentro da escola também, o medo da exposição. Como é que você vê a figura do crítico, não o externo apenas, Sim. mas o eu, né? Essa figura que quer fazer, mas tem medo. Já pensa no resultado antes de executar. Eu acho que tem uma coisa que é assim, o ser humano ele aprende na tragédia, né? Agora, com essa tragédia que a gente está viveu e está vivendo, enfim, sei lá, estamos num processo aqui de transição, eu espero, né? Tudo indica que estamos... muita coisa a gente aprendeu com essa tragédia, né?
E a mesma coisa nas guerras, né? Quando a gente estuda e vê como a humanidade se posicionou depois de uma primeira guerra, de uma segunda guerra, enfim, de um acidente nuclear. Então o ser humano ele tem esse probleminha, né? Ele aprende na tragédia. Na dor, né? Ele poderia pensar mais, ser mais reflexivo nesse sentido, mas tudo bem. Uma parte boa disso é que, e aí não é a tragédia, é o erro. Eu acho que para o artista uma das melhores coisas é o erro. Aí sim eu acho super positivo você aprender no erro, né? Porque é o risco, você tem que arriscar. Você tem que se arriscar. Eu sempre falo para alunos, ou mesmo para profissionais, quando estou trabalhando, falo, gente, se arrisca, se joga, vamos errar, porque esse é o momento. Porque depois a gente não tem mais... A gente vai perder esse tempo do erro, né? E aí vai ser legal, porque o erro, ele não é assim... eu acho que para mim o erro não é o erro e o acerto. O erro é uma possibilidade de pesquisa. Então você precisa arriscar, errar e entender caminhos. Então para mim o erro, ele não está isolado em contraponto ao acerto. Ele está no lugar que abre caminhos... Que amadurece, né? Que abre caminhos... Para uma escalada, porque se você nunca vai naquele lugar, você nunca vai saber como resolver aquilo de uma certa forma, né? E a figura do crítico? Você pega atores, alunos, gente com medo mesmo, e que as perguntas mais frequentes que eu ouço, até dentro da escola, às vezes, eu tô com medo de não dar tempo, mas eu não sei se vai ficar bom. Umas preocupações que talvez o ator, nesse momento, podia viver aquilo, né? Aproveitar. Eu sempre falo, a gente perdeu 5 minutos de deixar a peça melhor, de ensaiar com neurose, às vezes. Sim, mas acho que tem esse medo, né? Na verdade é um medo. E aí eu procuro sempre mostrar que eu tô junto e que a gente está descobrindo uma coisa junto. Então, para eu trocar com você, você tem que me dar. Então, esquece um pouco isso, né? Essa autocrítica destrutiva e faz. A partir do momento que você faz, eu devolvo e a gente vai melhorando. É um combinado de ações entre a equipe e o elenco. E isso vai somando, né? Então, eu tento dar essas imagens para eles o tempo inteiro, né? E muitas coisas, às vezes, eu falo assim também, façam o que vocês quiserem. Não é porque eu marquei aqui, se você sentir vontade de andar para o outro lado, ande, né? Você sentir vontade de falar esse texto, se jogar no chão, eu marquei você em pé, mas se joga. Deixa vivo aquilo, Deixa até acontecer. o momento que... Porque eu sempre falo, o que é bom fica, Sim. O que é ruim sai. Então é muito simples. Então não é porque eu fiz que ficou bom, né? Então eu fiz uma proposta, estamos trabalhando sobre uma proposta. Só vai ficar bom no dia que abrimos a cortina. E mesmo assim, a gente muitas vezes precisa amadurecer, porque você vai ter a resposta da plateia. Então a gente precisa mexer, precisa amadurecer, precisa fazer aquilo ainda se modificar mais uma vez, né? Ou mais algumas vezes numa temporada. Então eu falo, então vai, arrisca, para com autocrítica, não para de pensar. Então às vezes eu estimulo eles a pensar o tempo inteiro, né? A ter opinião, a saber sobre o que estão dizendo e o que querem dizer. E ao mesmo tempo, aí chega num certo momento que eu começo a tirar um pouco esse lugar do pensamento para não virar uma autocrítica destrutiva, né? Porque aí eu começo a não deixar eles terem tempo de pensar enquanto a gente está criando, executando, porque é aí que nascem as coisas mais viscerais, né? E falando nisso, parece que ele puxou o gancho. Não tenham medo, gente, do risco. Um dos últimos trabalhos nossos, meu e dele, né? Na pré-pandemia ali, foi uma peça chamada Visceral, que a gente tinha baixíssimo orçamento, né, Kleber? Assim, é aquele trabalho que a gente faz com o maior amor, como todos, mas não fica esperando nenhum resultado. E este homem foi indicado ao prêmio Shell de cenografia, por Visceral. E a gente quase não tinha cenografia. Era arquitetura cênica, né? Então não tenham medo de arriscar, não tenham medo de fazer parcerias, de irem atrás de pessoas que vocês queiram estar perto para aprender, né? Mas vão de verdade, não vão só na brincadeira do aqui e agora. Só uma coisa rápida, você tem noção, você já fez as contas, quantos, nesses minutinhos finais,
Quantos espetáculos você já dirigiu? Assim, chuta. Nossa. Pensa aí. Dirigi, acho que uns 40, 50. E que você fez, assinou figurino, por exemplo? Aí eu perdi bem a conta. Você já passou de 200. Passou. Meu Já. Deus. E a luz, iluminação? Também tá nessa Não, marca. pensando no cenário nisso figurino e tudo. luz, eu acho que já passou de 200. Você guarda teu material, jornal, quando saía jornal, você tem essa pasta assim, se eu for na tua casa você vai abrir uma pasta e me mostrar, tipo, ó, isso aqui sou eu. Eu vou mostrar uma pasta da década de 90 até que é o que a gente pouquinho conseguiu mais. guardar, né? Eu tenho Depois também. nunca mais. Porque depois vai ficando difícil, é tudo digital, vai ficando, mas guardem, material é importante. Eu porque tenho aquela pasta assim que nem fecha, ela fica assim. não é lindo, dá um orgulho Você danado. tenta fechar e ela não fecha, aquela pasta com plástico, né? Sim. Aí eu tenho, mas chegou uma hora que eu falei, bom, gente, não dá mais pra arquivar tanta coisa. É isso aí, agora até puxa no Google, aí a gente acha, mas no começo eu guardava, e tem bastante coisa lá. Você é o curador do Museu Kleber Montanheiro. Tá vendo? Vai ter bastante coisa para expor, hein? Kleber, queria te agradecer por esse papo. Dizer que é sempre muito, muito para mim, né, que estou sempre olhando vocês aqui na escola Wolf Maia, e aí eu sempre falo que é sempre um prazer e uma honra. Imagina, aí só vou falar dos que eu lembro, dos diretores aqui de montagem. Então tem o Kleber Montanheiro, o Sérgio Ferrara, que foi quem me indicou aqui na escola. Eu tenho a Sandra Corvelloni, eu tenho o Marco Antônio Pami, eu tenho o Elias Andreato, eu tenho muita gente aqui na escola, assim. Então, às vezes, quando a escola marca reunião e tá lá no online, eu falo, olha com quem eu tô, né? Então, para mim é sempre um aprendizado. Eu queria dizer que eu aprendi, e a gente se conhece já, de primeira vez que ele foi assinar uma cenografia do espetáculo meu, que eu escrevi. Eu falei, gente, o Kleber Montanheiro topou, nem te conhecia. E você tá sempre assim, com esse pique, cada vez mais atuante no mercado. Isso é uma inspiração para mim, acredito que para muita gente que está vendo esse podcast ou ouvindo nas plataformas digitais. Você Queria te também. agradecer. Imagina, eu que vou ficar na tua cola agora, olhando assim, aprendendo. Aliás, como eu sempre faço, para mim é uma alegria. Obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço, adorei. Foi bom, né? Oh. A gente precisa marcar um outro aí para falar de outras coisas. Nossa. Gente, eu queria agradecer a todo mundo que ficou com a gente até agora, porque a gente vai voltar com outros conteúdos e outros convidados aqui. Obrigado.